pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o meu bate-papo é com o Didier Roy, ele que foi aprovado para o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Boa noite, Didier, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Bom, para mim e para as pessoas que estão nos assistindo, a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre você. Me fala de onde você é, da sua formação, a sua idade. Eu tenho 34, 33 anos. Eu nasci na França, mas morei a vida toda aqui no Brasil, né, em Brasília, praticamente. E eu sou formado em Relações Internacionais pela UNB. Uhum. E como que o concurso público entrou na tua vida? Eu acho que eu sempre pensei em fazer concurso público. Acho que por ser de Brasília, né, acho que Brasília tem uma boa fama de ser uma cidade com muitos concursos públicos, né? Então eu sempre pensei em fazer concurso público. E para mim foi mais fácil escolher assim por conta da influência, né? Então você já pensou em fazer relações internacionais, já pensando em concurso público? Sim, na época eu pensava em fazer o concurso para diplomata, né? Aham. Então eu já fiz a graduação pensando no concurso de admissão para a carreira diplomática, né? O CACD, né? Instituto Rio Branco. Você chegou a prestar esse concurso? Eu prestei uma vez, não passei, lá são várias fases, né? Não passei na primeira fase, e aí eu decidi mudar de foco para as carreiras administrativas, né? E depois eu acabei escolhendo a área de controle. Uhum. Você pode contar para a gente como é que é a sua experiência no mundo dos concursos? Assim, uma resumida dos concursos que você já fez e como é que veio vindo a sua evolução neles? Nossa, bastante coisa. É, Quais foram os principais, então? eu acho que acho que eu vou escolher assim alguns que são mais Uhum. marcantes assim por marcarem fases, né? Acho que o primeiro foi o concurso do Rio Branco que eu fiz em 2013, então aí há 11 anos atrás. Depois que eu abandonei o estudo para carreira diplomática, eu comecei a estudar para a área administrativa, ali em 2014. Em 2015 eu obtive a minha aprovação no concurso do STJ, para técnico judiciário. Continuei estudando ainda para a área administrativa durante algum tempo. E em 2019 que eu decidi fazer a mudança para a área de controle e fui fazer o concurso. Naquela época estava para sair o concurso do TCDF, ali no final do ano de 2019. Já tinha um rumor de sair o concurso do TCDF e do TCU. E aí eu comecei a fazer a consultoria para eu ganhar ritmo, né? Porque apesar de já estudar a matéria, eu acho que era importante eu ter um planejamento, ter uma orientação do que estudar, do que revisar. E aí eu fui fazer, acho que a primeira prova que eu fiz foi da Cefaz DF, acho que foi em fevereiro de 2020, acho que um mês antes da pandemia. E eu fiz só como teste, né? Eu fui muito bem na parte de direito constitucional, direito administrativo, língua portuguesa, mas eu estava bem longe de ter a redação corrigida. E eu continuei, porque logo depois saiu o edital do TCDF, mas por conta da pandemia, o concurso foi suspenso, as provas foram um ano depois, acho que foi em fevereiro ou março de 2021, eu continuei estudando, eu achava que eu ia passar ali naquele concurso do TCDF 2021, não passei, e já tinha um rumor do concurso do TCU, que acabou saindo no final de 2021, acho que foi novembro de 2021 ou dezembro, o edital com as provas em março, se eu não me engano. E aí fiz a prova do TCU. Na semana seguinte, no final de semana seguinte, teve a prova da CGU também, que era um edital muito parecido, dava para aproveitar muitos conteúdos. E acabei não passando a prova do TCU por conta da matéria de TI, né, de análise de dados, que veio bem anormal do que costuma ser cobrado nos concursos públicos, né?
Também acabei não passando na prova da CGU, mas depois eu fiz a prova da CGE Mato Grosso do Sul, acabei sendo aprovado lá, mas optei por não assumir depois desse concurso. Foi o edital da CGDF, se não me engano foi em dezembro, novembro ou dezembro de 2022, isso, dezembro de 2022, que foi quando eu comecei a focar na CGDF, também outro concurso que fui aprovado, fiz o curso de formação recentemente, agora em janeiro, e, e antes, desculpa, eu fiz a prova do TCE Espírito Santo. A prova foi, acho que 1 ou 2 meses antes da prova da CGDF. Eu não estava focando no TCE Espírito Santo, mas também acabei sendo aprovado lá. E, e continuei estudando. E agora, em dezembro de 2023, eu fiz a prova do TCDF e também tive minha aprovação, né? Uhum. Você chegou a algum momento conciliar com o trabalho? Você assumiu algum concurso que você foi aprovado? O concurso do STJ eu acabei assumindo em janeiro de 2018. Uhum, Estudei 1 ano e meio, 2 anos, ah, trabalhando, estudando, mas sem orientação, né, por conta própria. E desde uhum. então eu continuo trabalhando, estudando. Então já são alguns anos aí trabalhando, estudando. E como é que era a sua rotina para levar o estudo e o trabalho? Como é que você, qual a parte do dia que você gostava de estudar? Se era de manhã, se era à noite? Como é que você fazia? Eu cheguei a estudar de manhã, de tarde e de noite, dependendo da época, dependendo do ano. Mas eu percebi que eu rendia mais durante a tarde e o começo da noite. Uhum, Então eu conseguia trabalhar de manhã e estudar pelo período da tarde, assim. Eu cheguei a contabilizar algumas vezes quantas horas eu estudava. Eu sei que tem muita gente que fica preocupado com horas líquidas do dia, mas eu procurava focar mais em terminar as tarefas, em cumprir as tarefas em si, não em quantificar a quantidade de horas, né? uhum, Mas sim, eu trabalhei e estudei durante todo esse tempo, né? uhum. Você disse que você já chegou a estudar sozinho, sem o auxílio de alguma consultoria. Sim. Você consegue me descrever como é estudar sozinho e como é ter uma orientação para concurso? Eu acho que é muito, muito diferente, porque no meu Uhum, caso, e quem está focando na área de controle, né, que são várias matérias, são vários conteúdos, né, área de controle, área fiscal, são vários conteúdos que costumam cair nas provas, eu acho que é muito difícil você criar um planejamento que você consiga incluir todos os conteúdos, né? Então, eu acho que o período que eu estudei sem a consultoria foi um período que eu estava nadando, mas andando em círculos, né? E com a LS eu pude ter um direcionamento, eu pude acompanhar melhor a minha evolução, eu tinha os quadros, né, com nível de acerto, eu sabia exatamente qual era o top de cada matéria que eu estava indo melhor ou pior, quais que eu tinha que revisar mais, então eu acho que é uma mudança bem nítida para mim, que com a LS eu pude ter um direcionamento melhor, né, um planejamento melhor e um rendimento melhor também, né? uhum. Você falou agora do que você acompanhava o seu desenvolvimento nas matérias, né? Qual a matéria que você teve mais dificuldade? Nossa, eu acho que talvez a auditoria tenha sido uma matéria um pouco complicada, porque a auditoria para Tribunal de Contas geralmente é auditoria governamental, mas as bases da auditoria governamental é auditoria privada, né? Então eu tive que voltar um pouco e aprender as duas formas de auditoria, né? E geralmente nos bancos de questões eles não fazem tanta distinção, assim, né? Até nas questões de prova, às vezes cai
as várias normas, né? Os próprios tribunais de contas às vezes editam os manuais próprios, né? A CGU tem o próprio manual de auditoria, então assim é uma matéria um pouco bagunçada, assim. Você saber o conceito específico de todas as normas é um pouco chatinho assim de aprender. Então talvez tenha sido E, uma das matérias que eu mais penei assim para aprender tenha sido a auditoria. e qual foi o segredo para se dar bem com ela? O segredo é ser um pouco cabeça dura, assim, não desistir, né? Você vai fazer a questão, você vai Uhum. errar, você vai falar, pô, mas eu li o manual, cadê a resposta? Aí você vai descobrir que tem um outro manual, um outro conceito, e ser persistente, né? Não é porque você errou uma vez, duas, três, cinco vezes que você vai parar de estudar, que você vai se estressar, né? Você tem que continuar estudando. Você é uma pessoa ansiosa? Não, acho que não. Eu tenho um pouco de ansiedade, mas acho que é o normal, assim, dentro do esperado. Mas quando a prova está se aproximando assim, você fica ansioso ou não? Você mantém a calma? Na minha cabeça, eu acho que eu mantenho a calma, sim. Mas eu percebi que eu fui melhor nas provas que eu tinha certeza que eu não passaria. As provas que eu falei, não, isso aqui eu não vou passar, não, eu acabei sendo melhor. Então talvez tenha um componente emocional aí. Mas na minha cabeça eu sempre fiz todas as provas bem tranquilo, né? Isso é clássico no mundo dos concursos. Eu escuto muito isso, que eu passo aonde eu menos espero. É a prova que Sim, eu não dava nada e aí passa, né? Para você ver como é que é importante o equilíbrio emocional. Porque o emocional mexe sim. muito. É, em algum momento, durante os seus estudos, você chegou a pensar em desistir da carreira pública? Sim, acho que várias vezes eu cheguei a pensar, né? Principalmente depois de uma reprovação, a gente pensa em desistir, falar, olha, não tô conseguindo. Acho que principalmente depois da prova TCU, assim, que era uma prova que eu já estava bem experiente, já estava bem maduro. Tinha fechado o edital, o famoso fechar o edital, né? Tinha fechado o edital, tinha feito várias revisões, tinha pegado férias, tinha aproveitado o tempo da melhor maneira possível que eu poderia conseguir. Inclusive, eu acho que eu nunca mais consegui manter aquele nível que eu tive para a prova do TCU de 2022. Peraí que eu perdi um pouco a... Qual que era a pergunta mesmo? Se em algum momento você pensou em desistir da carreira Ah, pública, né? sim. Acho que depois da prova do TCU, eu considerei, pensei, mas como eu tinha um objetivo, né, de passar num concurso de alto nível, né, num tribunal de contas, eu continuei estudando. E aí, felizmente, saiu a prova da CGDF logo depois, né? Então, eu pude manter o foco ali mais um tempo, né? Você disse que às vezes animava depois de uma reprovação, né? Quanto Sim. tempo de luto assim você se permitia ter para depois voltar e entrar de novo no ritmo? Eu acho que descansar uma semana depois de uma prova difícil, eu acho que no mínimo uma semana, eu acho que é o razoável, assim, mas eu acho que depois da prova do TCU, acho que eu fiquei um mês num ritmo bem baixo de estudos, e eu fui pegando o ritmo depois de mais ou menos um mês e pouquinho, eu já estava umas 4, 5 semanas, eu já estava num ritmo melhor, assim, né? Vai melhorando, né, com o passar do tempo, né? Uhum. Você é daqueles concurseiros que gosta de revisar na véspera ou não prefere nem olhar material? Já fiz as duas coisas, né? Mas eu gosto de, se possível, ficar até o último segundo com os meus resumos na mão para não ficar tendo o pensamento negativo, né? Nossa, se cair aquela coisa e, nossa, meu Deus, não lembro daquilo ali. Então eu evito até entrar em rodinha de conversa no dia da prova para não abalar o emocional, né? Não chegar na hora da prova e pensar, pô, não sabia tal informação, né? Então eu sempre fico ali com o resumo, às vezes só olhando, só passando o olho mesmo, não é uma revisão de fato, é só para manter minha cabeça ocupada ali com a matéria e não ficar pensando em nada que eu possivelmente não vá saber, não vá conseguir lembrar ali na hora. Então eu gosto de entrar com o Uhum. resumo até o último segundo.
Como é que estava a sua confiança, né, seu emocional para essa prova do Tribunal de Contas do Distrito Federal? Minha confiança não estava alta, né? Como eu falei, eu acho que tinha duas matérias que foram novas com relação ao edital anterior, que era direito empresarial e direito previdenciário, Uhum, que estavam sendo minhas maiores dificuldades, né, nesse edital do TCDF. E eu pensei que a minha estratégia seria que viriam poucas questões no dia da prova, né? E a minha estratégia ia fazer só o mínimo ali. E quando eu abri o caderno de provas no dia, vieram 10 questões das duas matérias, né? Foram as duas maiores matérias ali da parte do direito. Mas por sorte eu acabei indo bem, né, nas duas matérias. Eu acho que inclusive foi o que garantiu a minha aprovação, né? uhum. Me conta como é que foi o dia, né? Como é que foi o momento que você viu o seu nome ali na lista de aprovados? Na verdade, eu acho que eu estava fazendo curso de formação da CGDF e o pessoal me contou, né? Eu fiquei até Aham. surpreso, eu falei, nossa, eu não sabia, né? Eu já estava acompanhando pelo olho na vaga a possibilidade que eu tinha de ter a redação corrigida, mas eu acho que foi o pessoal que me contou e eu meio que demorou a cair a ficha um pouco, assim, né? Acho que, na verdade, acho que ainda nem caiu a ficha ainda direito, né? Ainda estou pensando Aham. ainda. Didier, deixa eu te fazer outra pergunta. Se você pudesse fazer uma análise de toda a sua trajetória como concurseiro, tá? Desde lá do início, em 2013, né? Que foi que você fez o primeiro concurso. Sim, Se você pudesse voltar atrás, você faria alguma coisa diferente? faria muitas coisas diferentes. Pode citar pra gente algumas? Acho que o primeiro erro que eu acho, né, foi ter mudado de área várias vezes, né? Eu acho que você Uhum, acaba aprendendo os conteúdos que depois você não usa para o outro concurso, né? Então, eu acho que você não tem um foco numa área específica, isso acaba te custando um tempo, né? Outro erro que eu acho que eu cometi foi ter estudado por livros. Eu acho que os livros são muito bons, você vai aprender bastante da matéria, mas não necessariamente isso vai te garantir uma questão a mais, um item a mais no dia da prova. Então, eu acho que estudar por livros é bom, é gostoso, às vezes você ficar lendo aquela matéria e tal, mas eu acho que em termos de custo-benefício é muito baixo. Não ter feito tantas questões também. No começo eu não fazia tantas questões, eu ficava com preguiça ali de fazer, de ficar anotando. Então no começo eu não fazia tantas questões. Eu acho que se você começar logo desde o início e já começar a ver como as bancas costumam cobrar as matérias, né, a forma de cobrança, às vezes até o raciocínio você acaba pegando o raciocínio da banca, né, e fazer um planejamento, né. Se você não tiver um planejamento, você vai ficar nadando em ciclo, né, você vai ficar lendo a matéria, lendo os livros, e você não está indo para frente, né. Acho que é importante ter um planejamento, fazer uma consultoria para acompanhar o seu desempenho, você ter umas revisões já pré-planejadas. Acho que esses são os principais erros, né? Acho que as principais coisas que eu faria diferente, né? Se eu começasse hoje. uhum. Para a gente fechar o nosso bate-papo, a nossa entrevista, você poderia deixar um conselho para o concurseiro que está começando agora e para o concurseiro que está aí nessa vida há um tempo, está batendo na trave, mas ainda não alcançou a aprovação? O que que você poderia deixar de conselho? Para o concurseiro iniciante, eu diria para primeiro estudar bastante sobre concurso público. Que quem está caindo de paraquedas aqui, eu acho que é importante entender bastante o concurso público, não uma prova específica, não um cargo específico, mas às vezes você aprender órgãos diferentes, cargos horários diferentes,
quais são os benefícios de uma carreira ou outra. Eu acho que é importante você ter uma visão geral antes de escolher, né? Para você evitar até ficar mudando de área. E para o concurseiro que está batendo na trave, eu diria para continuar estudando, não desistir, né? Eu fiquei nessa situação durante algum tempo, né? Eu tive várias reprovações, então é importante você não desistir quando vier aquele pensamento que, por exemplo, eu tive, né? Depois do TCU, de eu fiz tudo que eu podia e mesmo assim não foi aprovado, né? Continuar estudando e manter o foco, né? Eu acho que eu gosto da expressão um pouco cabeça dura, né? Acho que você tem que ser um pouco cabeça dura, assim mesmo depois de uma reprovação. É importante não desistir, continuar estudando, anotar o que você está errando, rever. Talvez você está deixando passar alguma coisa ali que uma consultoria, por exemplo, pode indicar para você, né? Um ponto cego ali na sua preparação, né? E fazer muitas provas também. Acho que é importante fazer muitas provas, porque as minhas aprovações foram em concursos que eu não estava tão confiante assim, né? O concurso que eu estava mais confiante não fui aprovado, e os concursos que eu achava que, talvez passe, talvez não passe, foram os concursos que eu fui aprovado, né? Que eu acabei sendo aprovado. Então, acho que os principais conselhos são esses, assim, né? Não desistir e fazer muita prova, né? Didier, eu quero muito te agradecer por ter aceitado conversar com a gente, dar altas dicas, né? Você já deu muitas dicas aí do que fazer, do que não fazer. Muito obrigada, viu, por ter topado falar um pouquinho com a gente da sua trajetória de concurseiro. Eu que agradeço, né? Acho que eu passei só um pouquinho, assim, do que eu poderia falar aí, porque foram longos anos, né, nessa caminhada. Mas eu que agradeço o espaço aí, espero que eu motive alguém que estava pensando em desistir, que não desista, né? Continue estudando para o próximo edital, para o próximo concurso. É isso aí. E eu quero também deixar o meu parabéns, né, para você que passou nesse Obrigado. concurso no TCDF. Desejo muito Uhum. sucesso para você, muita felicidade, tá bom? Tudo de bom para Obrigado. você. Obrigado. Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.